Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Bom, vamos então para o nosso quarto encontro da disciplina de Assistência Técnica e Extensão Rural. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia para o campo. Então vamos tratar um pouquinho de agricultura 4.0, verticalização da produção. Vamos comigo então? Bom, quando a gente pensa em tecnologia para a agricultura, o que vem logo na cabeça de vocês? Para mim, a palavra-chave ligada à tecnologia para a agropecuária é a produtividade. Então, quando a gente pensa no patamar que a gente está hoje em relação ao comércio exterior, por exemplo, todo o nosso destaque em termos de produção de produtos para o agronegócio, né? Tudo isso foi graças ao emprego da tecnologia no campo. Então, os nossos níveis de produção agrícola e pecuária atualmente só foram alcançados em função da adoção da tecnologia para a produção agrícola e para a produção pecuária. E quando a gente trata de modernização na agricultura, a gente tem alguns fatores que foram chaves e determinantes. Então a gente já falou um pouquinho da tecnologia, mas aí a gente consegue perceber também a mecanização, a pesquisa e os produtos fitossanitários. Então são aqueles produtos que vão estar contribuindo para o controle de pragas e ervas daninhas, por exemplo, ou para melhorar a fertilidade do solo, certo? Então, a tecnologia foi fundamental para garantir qualidade e segurança dos alimentos. Então, quando a gente pensa em modernização da agricultura, mais do que pensar em produtividade, como eu falei no início, a gente precisa pensar que a tecnologia ela veio para trazer também mais qualidade e mais segurança para os nossos alimentos. Já falei um pouquinho sobre a evolução da produtividade e aí, consequentemente, a gente consegue observar também melhoria da qualidade de vida e redução dos impactos ambientais, né? Bom, em relação à agricultura contemporânea, a gente consegue encontrar na literatura algumas outras expressões para se referir a essa prática agrícola que a gente tem nos dias de hoje. Tem autores que denominam agricultura 4.0, ou agricultura conectada, nova agricultura, ou até mesmo agricultura globalizada. O que importa é que para todas essas terminologias a base é a mesma: tecnologia digital e inovação para a otimização da produção agropecuária. Então aqui o foco é produzir com conectividade. Então é um conjunto tecnológico que a gente consegue usar no campo para trazer soluções integradas, como por exemplo o monitoramento. Então o monitoramento é uma tecnologia bastante importante para o campo atualmente, por exemplo, para monitorar as estações de chuva ou para definir a melhor época de plantio, certo? Então a tecnologia ela consegue ajudar o produtor rural nisso também. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de tecnologia para o campo. Quando a gente pensa em tecnologia para o campo, a gente fala um pouquinho também sobre biotecnologia. O desenvolvimento, por exemplo, de organismos geneticamente modificados, que são sementes, por exemplo, que vão ser mais adequadas para determinada realidade ou resistente a determinadas pragas e doenças, certo? Tudo isso favorecendo a produtividade do campo. A gente trata também sobre sistema de informação geográfica, software para gestão da propriedade. Então, a informação para a agricultura ela é muito, muito fundamental. Então, todas as tecnologias que consigam trazer para o produtor rural um pouco mais de informação para ele ter mais condição de tomar uma decisão mais acertada, são bem-vindas. Então a gente tem aí também o próprio GPS, o monitoramento, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, e os drones, né, que são veículos aéreos não tripulados. Então eles também trouxe aí então esses exemplos de tecnologias que vão estar contribuindo para aumentar a produtividade no campo. Em relação à agricultura 4.0, trouxe aqui algumas reflexões para vocês. Lembra quando a gente já falou lá atrás um pouquinho que a tecnologia para o campo ela é fundamental para elevar a produtividade? Mas a produtividade não é o único fator importante. A qualidade, a segurança do alimento e a sustentabilidade da produção, elas também são fundamentais para a agricultura 4.0. Então, a gente percebe nesse movimento de agricultura conectada uma preocupação cada vez maior do produtor rural e dos técnicos em estar, por exemplo, seguindo as recomendações técnicas para a aplicação de defensivos e fertilizantes nas culturas, por exemplo.
Isso tudo vai estar trazendo mais qualidade, mais segurança para o alimento e mais sustentabilidade para a produção. Então, esse é um exemplo muito bom para tratar aqui com vocês. Para a agricultura 4.0, então, que traz muitas tecnologias, muitas novidades em termos de inovação, a gente precisa estar sempre pensando na formação e na qualificação daquele produtor, para que ele possa ser cada vez mais competitivo. De nada adianta, então, a gente ter um pacote tecnológico revolucionário se o produtor rural não conseguir adotar todas aquelas técnicas, vocês concordam? Então, a gente precisa estar trabalhando lado a lado com o produtor para estar formando e qualificando esse produtor para atuar nesse cenário de tecnologia para a agricultura. E a gente percebe que a agricultura 4.0 ela tem uma conexão fundamental com outras áreas do conhecimento, como a comunicação, a tecnologia da informação, a gestão, a economia e a agronomia. Então, vocês percebem o tanto que a produção agrícola está cada vez mais relacionada com outras áreas do conhecimento? E isso é genial, porque a gente consegue perceber a evolução da nossa atividade e o quanto que a nossa atividade ela é fundamental também para outros setores da economia. Eu trouxe aqui esse esqueminha para representar para vocês então um pouquinho do que é a agricultura 4.0 ou do que a agricultura 4.0 trata. Ela trata então ali da parte de automatização, tecnologia de ponta e análise de dados. Então, a gente implanta modificações no processo produtivo, mas a gente precisa também estar acompanhando e monitorando todo aquele processo, com todos aqueles objetivos ali: melhorar a produtividade, aumentar a eficiência na utilização dos insumos, aumentar a segurança dos trabalhadores, diminuir os impactos ambientais e reduzir os custos. Tudo isso só é possível implantando a tecnologia e acompanhando e monitorando o desenvolvimento daquele sistema produtivo, certo? Quem faz muito isso é a assistência técnica e extensão rural. Outro exemplo de tecnologia que eu trouxe para vocês, aqui para essa aula, diz respeito à verticalização da produção agropecuária. Vocês já ouviram falar nesse conceito? A verticalização, ela é um processo que se desenvolve quando um produtor ou uma agroindústria pretende ter um domínio dos elos daquela cadeia produtiva, seja parcial ou totalmente. Por exemplo, produzir internamente todos os insumos que são necessários à sua atividade. Então, provavelmente vocês já tiveram contato ou já ouviram falar, por exemplo, de um produtor de frango, por exemplo, que decide passar a produzir dentro da sua propriedade soja e milho, que são um dos principais insumos usados para a ração animal, dentro da própria propriedade. Por que será que o produtor decide fazer isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, a verticalização ela é um processo que teve início aqui no Brasil a partir dos anos 80 e a gente consegue diferenciar a verticalização a montante ou a jusante. A verticalização a montante ela diz respeito à incorporação de fases de elos anteriores da cadeia produtiva. Então vamos pensar, por exemplo, uma agroindústria de produtos lácteos, por exemplo. Ela vai estar fazendo uma verticalização a montante a partir do momento que ela, por exemplo, cria o rebanho de leite dentro da própria propriedade, porque aí ela vai ter controle sobre a produção de leite e depois ela vai trazer aquele leite para dentro da agroindústria, certo? Para aí, sim, ela desenvolver aquela atividade finalística, que no caso dela era a transformação dos produtos. A gente pode tratar também da verticalização a jusante. A jusante quer dizer à frente da cadeia produtiva, à frente daquele elo da cadeia produtiva. Então, por exemplo, aquela agroindústria de leite, ao invés de simplesmente só transformar o leite em produtos lácteos, por exemplo, manteiga e iogurte, ela também vai comercializar aquilo diretamente para o produtor rural. Então, esse também é um exemplo muito grande, muito forte de verticalização. Então, a jusante quer dizer para frente. Então, ele vai estar, por exemplo, incorporando esse elo de comercialização, certo? Aqui eu trouxe duas imagens que representam grandes cadeias produtivas aqui no Brasil que trabalham bastante com esse esquema de verticalização. A avicultura de corte e a suinocultura, certo? São duas culturas pecuárias, né, que são relacionadas à criação animal
que se desenvolvem amplamente aqui internamente com esse conceito de verticalização da produção. Eu trouxe aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens desse sistema de verticalização. Como vantagem, a gente consegue tratar sobre a segurança no fornecimento. Então, eu sei o que eu estou produzindo, eu sei a qualidade da minha matéria-prima, né? E eu sei a quantidade que eu vou produzir. A gente consegue também destacar como vantagem a proteção das atividades específicas, a aproximação com o cliente, o controle rígido sobre o processo produtivo. E como desvantagem, eu destaquei aqui para vocês a menor flexibilidade setorial e tecnológica. Então, por quê? Um produtor de frango que ele é integrado verticalmente a uma agroindústria, por exemplo, ele está limitado àquelas imposições em termos de tecnologia e de estrutura que a indústria impôs para o produtor, certo? Então, essa é uma desvantagem muito forte desse modelo. Além das vantagens e desvantagens, eu queria trazer algumas considerações para a gente conseguir finalizar, então, essa aula. A verticalização ela vai estar exigindo do produtor um maior nível de investimento, tanto em termos de tecnologia quanto em aumento da infraestrutura física. Então, por exemplo, para a avicultura de corte, é necessário um investimento inicial muito forte para a construção de galpões, por exemplo, certo? Só que também a gente consegue observar outras questões. A redução dos custos de produção, porque a gente vai estar trabalhando dentro de um sistema produtivo que é mais eficiente. A gente tem também necessidade de ferramentas que são adequadas para a gestão daquela atividade, de forma a minimizar os riscos, certo? Então, a gente precisa também estar trabalhando com a gestão para conseguir ter um sucesso profissional em termos de atividade produtiva. E aqui, quando a gente pensa em verticalização, a gente consegue enxergar uma grande vantagem, que é a não dependência de fatores externos, que pode estar representando uma vantagem competitiva muito forte para o produtor rural. Que a partir do momento que a gente não depende, por exemplo, do fornecimento de um produto para seguir com o processo produtivo, a gente com certeza vai estar deslanchando aí na frente de outros produtores rurais, certo? Então esses foram 2 exemplos que eu quis trazer para vocês, né, nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me procurar no fórum de dúvidas, que eu estou sempre à disposição para vocês, tá bom? Então, um abraço e obrigada, gente. Até logo!